Uma boa tarde a todos. Sustentação oral pelo recorrente Luiz Fernando Vinger, processo 500800221-2024, 8210017, recurso em sentido estrito. Preliminarmente, a saudação desta defesa técnica a esta egregia terceira Câmara Criminal, excelentíssima doutora relatora Rosália Regner, a saudação desse defensor, bem como saudação também ao procurador de justiça, saudação dessa defesa, aos demais componentes dessa terceira Câmara Criminal, a saudação igualmente desse defensor, demais eventuais servidores que acompanham o presente ato, a saudação deste advogado que vos fala e que representa o ora recorrente. Nobres desembargadores, em caráter preliminar, principalmente, algumas considerações são importantes serem tecidas em função que deu ensejo ao resultado final, pronúncia do ora recorrente, que desde logo postula-se a reforma da respectiva sentença de pronúncia, mas o que se verifica no caso concreto, em caráter preliminar, foi a realização, na verdade, de um reconhecimento fotográfico realizado de forma totalmente em desacordo com o artigo 226 e que infelizmente já se encontra maculado desde seu início, em função de que, antes mesmo de realizado o procedimento policial, familiares da própria vítima já tinham acesso à foto do perfil do recorrente, inclusive fotos essas que depois foram utilizadas no próprio inquérito policial e submetidas, inclusive, a reconhecimento fotográfico pelas vítimas e testemunhas de acusação, onde, na verdade, inclusive, é confirmado pelo próprio tio da vítima, o senhor Leão Júnior, que confirma que um dos familiares da vítima, após tendo havido a morte da vítima, confirma que tentou fazer contato, um dos familiares, com o próprio recorrente, acessando aos perfis das mídias sociais e fotos, né, que posteriormente foram utilizadas na seara da investigação policial. Na verdade, o que se verifica também na fase policial é o reconhecimento fotográfico realizado totalmente em desacordo com o artigo 226, onde, confirmado pelas próprias vítimas e testemunhas, que foram inicialmente só mostrando fotos do recorrente, não atendendo, na verdade, os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal. E desde o início, então, o que se verifica é essa mácula do reconhecimento, sendo única a prova ensejadora, inclusive, da própria pronúncia e vaga de vício, e que, na verdade, de acordo, inclusive, com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, né, o reconhecimento não se trata de mera recomendação que seja atendido os ditames do artigo 226, e sim é uma norma cogente, onde qualquer desatendimento, né, enseja a nulidade e a exclusão da respectiva prova, principalmente a partir do julgamento do acordo HC e acordo paradigma,
número 598886, de relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, onde ressalta de maneira unânime, a partir desse julgamento paradigma, justamente que a observância do artigo 226 não se trata de mera recomendação. Nesse sentido, então, desde logo se argui a nulidade do reconhecimento, de maneira que a prova esta deve ser excluída e, de pronto, julgado improcedente a denúncia, inclusive a impronúncia do réu em face à nulidade do reconhecimento devidamente demonstrada nos autos em desacordo com o artigo 226. No que tange propriamente ao mérito, é caso de absolvição sumária, senhores, merecendo reforma a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, desde a fase investigativa, restou demonstrada e comprovada nos autos a confissão de terceira pessoa, chamado Marcos Marionei Birk, indivíduo esse que, na situação fática do processo, seria a pessoa que ostentaria o simulacro de arma de fogo na ocasião dos fatos. O presente, na verdade, recorrente, demonstrado de maneira inequívoca, desde também da fase investigativa, de que apenas foi o motorista, na ocasião dos fatos, não praticando qualquer ato ilícito ou que qualquer conduta que pudesse efetivamente justificar qualquer juízo de pronúncia. O que se tem nos autos, na verdade, é a palavra isolada de dois depoentes, que no caso seria a Ana e o Anderson, onde os demais envolvidos, vítimas e testemunhas de acusação, sequer confirmaram o reconhecimento realizado inicialmente na fase policial em juízo. De maneira que o que se tem efetivamente no processo seria única e exclusivamente a palavra de Ana Paula e Anderson, com foco inicialmente em um reconhecimento totalmente maculado e que desatende os ditames do artigo 226. Se tratam de palavra isolada que não vem corroborada por demais provas produzidas em juízo ou que não se confirmaram em juízo, de maneira que o juízo de impronúncia se impõe, inclusive, por expressa confissão de terceiro que merece ser levado em consideração por esse tribunal, justamente por este indivíduo chamado Marcos ter características muito semelhantes, características físicas muito semelhantes ao do presente recorrente, inclusive tal situação corroborada pelo depoimento do próprio delegado de polícia, que ressalta a semelhança entre o Marcos e o próprio recorrente. Os elementos, então, produzidos especialmente na fase judicial, não se confirmaram efetivamente na fase judicial, de maneira que a simples alegação de indúbio processo etatis, de novo, de acordo com a interpretação do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa fase de pronúncia, não se corrobora com o que vem sendo decidido na jurisprudência destes tribunais superiores, que mero juízo, a apresentação da materialidade delitiva e autoria que não se confirmaram de maneira correta na fase judicial, né,
merece, no caso em concreto, um juízo de impronúncia. No que tange especificamente merece a atenção deste tribunal das teses subsidiárias de legítima defesa, também é importante ressaltar que, na ocasião dos fatos, o agente que, em tese, portaria um simulacro de arma de fogo, na verdade, em função de temer pela sua própria vida, apenas repeliu uma ação injusta por parte da vítima de ameaça, que, com seu potencial justamente lesivo através do taco de beisebol, representou uma ameaça de maneira que o recorrente, na ocasião dos fatos, apenas agiu em sua legítima defesa contra uma agressão iminente. No que tange aí a situação de concurso de pessoas, também apontado em juízo de pronúncia por parte do magistrado de origem, não restou demonstrado o guiando subjetivo entre os agentes que participaram da ação delitiva, de maneira que merece também ser excluído da acusação, uma vez que não caracterizado qualquer tipo de ação conjunta que efetivamente demonstrava que todos os indivíduos envolvidos estariam corroborando de uma maneira a praticar o ilícito. No que tange especificamente também as qualificadoras de homicídio imputadas ao recorrente, a primeira delas, o motivo fútil, na verdade, inexiste demonstrado isso nos autos, uma vez que tal atitude hostil praticada pela própria vítima, no caso em questão, onde demonstrou, ao justamente pegar um taco de beisebol e correr atrás do veículo em que se encontrava o recorrente, demonstrou que não existe futilidade em sua conduta, de maneira que também não existe demonstrado o recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que essa não se encontrava desarmada, e sim com taco de beisebol na ocasião dos fatos, que foi o que ocasionou, infelizmente, a sua morte posteriormente, quando o Corréu pega o taco de beisebol da vítima e acaba desferindo um golpe que infelizmente culminou com a sua morte. Também é importante ressaltar aos nobres julgadores que em nenhum momento restou demonstrado a questão do dolo direto da conduta do recorrente, que, apesar de, no caso em questão, de ter sido demonstrado que apenas participou no fato em questão sendo motorista, jamais praticando condutas ilícitas, na hipótese de ser justamente imputado a conduta de utilizar o simulacro da arma de fogo, em nenhum momento demonstrou esta situação qualquer intenção de matar a vítima ou até mesmo assumir o resultado, porque se tratava inclusive de simulacro. De maneira que, igualmente, o dolo na conduta não restou demonstrado. Por fim, também é importante ressaltar que o roubo, a acusação de roubo majorado e supressão de documento, igualmente em nenhum momento restou demonstrado efetivamente nos autos, uma vez que foi, na verdade, a conduta perpetrada
por terceira pessoa, no caso Marcos, que confessou a situação toda nos autos, e jamais praticada pelo presente recorrente, que frise-se novamente, apenas estava na condição de motorista do veículo, não praticando absolutamente nenhum ato ilícito durante o transcorrer dos fatos narrados na denúncia. Neste caso, importante então ressaltar a situação de inexistência extrema de dúvida em fase judicial que demonstrasse efetivamente a autoria delitiva do ora recorrente no fato em questão, principalmente ressaltando o acordo paradigma do Superior Tribunal de Justiça, RESP número 1740-921, onde, de maneira unânime, ficou decidido que e apontado que, na decisão de pronúncia, para que a causa penal seja apreciada pelo Conselho de Sentença ao Tribunal do Júri, são necessários, além da materialidade fática e indícios minimamente seguros da autoria, produzidos na fase jurisdicional de persecução penal. Então, a prova extrema de dúvida devidamente judicializada, o que não se verifica no caso em questão. Desta forma, postula-se a reforma da sentença de pronúncia, pronunciando o réu e, desde logo, expedindo-se o devido alvará de soltura. No que tange propriamente aí ao pedido liberatório do réu, apenas ressalta-se que desde a fase investigativa o réu tem colaborado na elucidação dos fatos, apresentando residência e emprego fixo, e em nenhum momento restou demonstrada a periculosidade concreta que pudesse justificar a manutenção do decreto preventivo. Então, desde logo, postula-se não a liberdade restrita do recorrente, mas sim a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa, podendo ainda esse tribunal estabelecer quaisquer condições que garantam o bom andamento do feito e ainda levando em consideração a primariedade do suplicante. Já agradeço pela atenção e uma boa tarde a todos.